E aí galera, tudo joinha? Meu nome é Sérgio Cacciola, eu estou aqui mais uma vez para uma nova videoaula. Desta vez vamos falar um pouco sobre capacitores, o que são, para que servem, como funcionam. Sem dúvida alguma um componente muito importante, muito usado, acho que qualquer aparelho eletrônico que você abrir, você vai dar de cara com uma série deles. Ok? Vamos aprender o que são? Venha comigo! Muito bem, então hoje vamos falar um pouco sobre capacitores. Vamos ver o que são, para que servem e como funcionam. Os capacitores também são conhecidos, são chamados por condensadores. Alguns chamam capacitores, outros chamam condensadores e o componente é um só. Eu vou ler um pouco o texto que eu pus aqui. O capacitor tem como sua principal característica o acúmulo de cargas elétricas em suas duas placas, que são separadas por material dielétrico. Essas placas ficam muito próximas umas das outras. Então, para que serve um capacitor? Como o primeiro parágrafo já disse, para armazenar energia elétrica. Ele guarda energia elétrica no circuito. Bom, nós temos aqui aberto um capacitor do tipo eletrolítico. Depois eu vou descrever abaixo. São diversos tipos de capacitores e eu enumerei alguns logo abaixo. Depois vamos descrevê-los. Mas então, olhando por aqui, como disse no primeiro parágrafo aqui, ele tem sua principal característica, o acúmulo de energia em duas placas que são separadas por material dielétrico. Então o símbolo seria mais ou menos isso aqui. Você tem o material dielétrico aqui, que é um material isolante, e você tem a armadura metálica, tanto em cima quanto embaixo. Então ele forma um sanduíche e isola, isolado, aliás, por esse material isolante. Por dentro, como funciona um capacitor do tipo eletrolítico? Tá? Você tem aqui os terminais, os leads, que são soldados no seu circuito, tá ok? Você tem uma base plástica, geralmente uma borrachinha, tá? Que isola todo esse material e fecha dentro dessa carcaça. Ele fica fechado, você até vê, visualmente você até enxerga esse capacitor dentro dessa caixa, que é a base de alumínio. Depois, por dentro dele, você tem os terminais internos, que vai conectado ao centro e ao final dessa camada condutiva, tá? Camada de metal. Percebe? Você tem a matéria isolante, que fica entre as camadas condutoras, os metais, as placas. Tá vendo? Então você tem uma camada isolante, uma metálica, uma isolante, uma metálica e assim até o final do rolo, que isso tudo é enrolado dentro do capacitor eletrolítico. Bom, estamos falando de eletrolítico e um capacitor a disco, que é muito usado também. Ok, o disco também funciona da mesma forma. Um dielétrico, um material isolante e dois materiais de metal. Então você tem aqui o revestimento, que é um epóxi, um material parecido com epóxi por fora. Você tem um disco de cerâmica, tá? Que é onde é soldado, você tem uma cerâmica por fora, outra cerâmica por dentro, e no meio dela, mais uma vez, o isolante, o dielétrico, tá certo? Ele chama aqui de eletrodo. Tá? Então você tem também os discos e você tem o material isolante. Você aplica a diferença de potencial e ele vai gerar novamente um acúmulo de corrente. Um acúmulo de tensão, de eletricidade. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar lendo aqui o que eu escrevi. Como são cargas opostas, tá? Você vai ligar em polos diferentes, elas se atraem, ficando armazenada na superfície das placas mais próximas do isolante dielétrico. Devido a essa atração, é criado um campo elétrico entre as placas, através do material dielétrico do capacitor. A energia que o capacitor armazena advém do campo elétrico criado entre as placas. É, portanto, uma energia de campo eletrostático. Okay? Só para situar aqui o que é um campo eletrostático, a eletrostática é o ramo da física que estuda as cargas elétricas quando não estão em movimento. Tá? Porque se estiver em movimento, aí já é uma corrente elétrica, já é eletricidade, eletrônica, enfim. Este estado das cargas é chamado de eletricidade estática. Se estas cargas estiverem em movimento, o nome desse evento seria corrente elétrica, e a esse evento dá-se o nome de eletricidade dinâmica. Ok?
Perfeito. Então, situamos o que é eletrostática. Vamos um pouco mais para baixo e vamos falar um pouco mais sobre esse espaço aberto aqui, esses dois tipos abertos. Quando o capacitor está carregando ou descarregando, existe um valor variável de corrente elétrica. Mas, como entre as placas do capacitor existe o material dielétrico, isolante, ou dielétrico, essa energia não passa de uma placa para outra, ficando assim armazenada, contida. Então, quando ele está totalmente carregado ou totalmente descarregado, não existe movimento de energia. Uma das principais aplicações dos capacitores é de separar as correntes alternadas e contínua, quando estas se apresentam simultaneamente. Em corrente contínua, o capacitor se comporta como um circuito aberto, então não passa corrente contínua. Já na corrente alternada, o capacitor se comporta como uma resistência, ele impõe uma certa resistência para a passagem. Então a corrente alternada passa pelo capacitor. Já a corrente contínua, ele está isolado, bloqueado. Ele se comporta como um circuito aberto, não passa nada. Isso é muito usado em circuitos elétricos, eletrônicos por aí, quando você tem os dois sinais, tem tanto corrente alternada quanto contínua, e você quer separar. Você quer só que passe a alternada, você quer segurar a contínua. O capacitor é o cara para isso. Então, se bateu aquela ideia para você, se o capacitor armazena energia, uma bateria também armazena energia, eles não são iguais? Um não substitui o outro? A resposta para você é não. A diferença entre o capacitor e a bateria é que o capacitor é muito mais simples, muito mais barato. O capacitor armazena energia, enquanto a bateria produz energia através de processos químicos e a armazena. Lá dentro da bateria você tem toda uma reação química e armazenamento também. Já no capacitor não, você tem que enfiar a eletricidade dentro e ele vai só armazenar no período enquanto estiver, não houver a descarga. O capacitor é muito mais rápido no processo de descarga da energia acumulada, em comparação às baterias. O capacitor tem aplicação que uma bateria não tem, como por exemplo, dividir frequências e suavizar sinais elétricos. Bom, isso é uma coisa que vocês vão ver quando eu estiver desenvolvendo circuitos, é algo muito natural. Agora, quais os tipos de capacitores que nós encontramos no mercado? Eu enumerei algum deles, tá? Existem diversos formatos de capacitores e dentre eles podemos destacar alguns. Por exemplo, o capacitor eletrolítico. O eletrolítico pode ser usado em circuitos de baixa e alta tensão. Possuem uma boa variedade de capacitância e são polarizados. Então você tem que respeitar, ele vem marcando quem é o elemento, o lead negativo, consequentemente o outro lado é o positivo, você não pode inverter. Esse aqui, por exemplo, esse terminal é o negativo, então o de lá é o terminal positivo. Este aqui, que é do tipo axial, tá vendo? Ele é do tipo horizontal, ele não fica em pezinho, fica deitado no circuito. Você vê que ele tem uma seta apontando que o negativo é este terminal, este lead, então aquele é o positivo. E assim todos os eletrolíticos têm essa mesma concepção. Tá ok? Existem também estes outros capacitores que são os capacitores de poliéster. Eles têm elevadas tolerâncias. Podem trabalhar em temperaturas altas e tensões muito altas e tem um custo razoável, ele não é tão barato quanto um capacitor eletrolítico. Existem, todos os capacitores que eu enumerei aqui, existem outros tipos. Esses daqui são os mais comuns encontrados no mercado, tá? Mas você pode abrir um circuito e achar uma carinha diferente lá, e aí você vai ver, poxa, é um eletrolítico e não está descrito aqui, é um poliéster e não escrevi aqui, sim. Vai encontrar. Bom, existem também os capacitores cerâmicos. Ele é muito mais usado em circuitos devido ao seu tamanho diminuto, ele é muito pequenininho, mas em contrapartida possui baixa capacitância. Então, ele não é polarizado, tá? Isso acho que eu nem escrevi aqui, né? Ele não é polarizado, é muito usado nos circuitos, só que ele tem baixa capacitância. Existem os capacitores de tântalo, são polarizados, exatamente como os eletrolíticos, mas possuem uma grande capacidade para o seu tamanho. Você vê que ele é pequenininho, mas é muito mais robusto do que um eletrolítico. Existem os capacitores de mica. Ele tem alta qualidade e desempenho, mas baixa tolerância.
o custo um pouco mais elevado que os demais. Esse tipo de capacitor não é muito utilizado nos dias de hoje. Vai ser meio difícil você encontrar isso aqui nas lojas, mas em equipamentos eletrônicos por aí você deve abrir e pode ser que encontre alguns deles. Temos também os capacitores de vidro. Esses capacitores, ele usa o vidro como dielétrico. São caros, mas oferecem um excelente nível de desempenho e qualidade. E uma característica interessante é que são resistentes à radiação nuclear. Então as bombas nucleares devem ter bastante desses componentes, né? Não sei, eu nunca vi uma bomba nuclear. Mas eles são resistentes à radiação nuclear. Existem os tipos de capacitores SMD, os pequenininhos, que geralmente são montados por robôs, por máquina de inserção automática, devido ao seu pequeno tamanho. Você tem que ser muito preciso na colocação no circuito, não é? No circuito impresso. Então eu escrevo aqui que são pequenos e podem ter dielétricos de diversos materiais. Sua montagem em circuito normalmente é feita por robôs devido ao seu tamanho diminuto, o que eu acabei de explicar para vocês. Então você tem vários tipos. Você tem, por exemplo, esses daqui que seriam tipos polarizados, assim como os de tântalo e os eletrolíticos. Você tem outros que não são polarizados. Enfim, são SMDs e tem de vários tipos, assim como os não SMDs, os comuns, né? Temos aqui também os megacapacitores ou supercapacitores. Tá? São projetados para armazenar e descarregar grande quantidade de energia, como as baterias. Só que sua carga e descarga de energia são mais rápidas que uma bateria, assim como os outros capacitores. Suas capacitâncias são altas, na ordem dos farads, e na maioria dos casos trabalham com tensões altas, assim como os preços desses capacitores também são bem salgados, bem carinhos. Temos também capacitores variáveis, tá? Pode variar sua capacitância dentro de um intervalo definido. Um uso comum desse tipo de capacitor é na sintonia de rádio. Quando você pega um rádio AM, FM e você está sintonizando o rádio, você tá usando um bichinho desses daqui, olha. Geralmente é um capacitor variável desse tipo. Ou até os mais antigos, que eram um pouco maior, eles usavam como estes capacitores aqui, ó, esses três de metal, que eram placas metálicas que iam aumentando ou diminuindo a capacitância, tá? Variando conforme gira-se aqui. Esse aqui, que é mais encontrado hoje, comumente encontrado nos rádios hoje, você vai girar esse eixo e ele vai virar também um conjunto de lâminas como estas, só que bem pequenininhas e compactas aqui dentro. E essas lâminas também podem ser ajustadas previamente através desses parafusos pelo lado superior desse componente. Temos também aqui os trimmers, certo? Os trimmers são capacitores variáveis, usam praticamente o mesmo princípio, veja, são placas metálicas que também se interpolam, tá? E são pequenininhos, muito pequenos, realmente diminutos, assim como esses outros trimmers aqui que também são muito pequenininhos, sempre com dois polos, e esse tipo de capacitor geralmente não são polarizados. E os símbolos elétricos, eletrônicos deles, né? Os comumente encontrados, que se encontram nos esquemas elétricos por aí, são esses 2, 4, 6 tipos aqui, são os mais comuns. Os capacitores não polarizados, tá? Que geralmente são os de discos, de poliésteres, enfim. Os capacitores polarizados, os que eu descrevi acima, são os eletrolíticos e os tântalos. E os capacitores variáveis, tá? Que seriam os trimpotes, os trimmers, tá? Que seriam esses dois tipos aqui. Muito bem. E a associação? Como é feita a associação de um capacitor? Ou de vários capacitores, tá? Você pode associá-los em série ou em paralelo, assim como fazíamos com os resistores. No entanto, uma observação interessante a ser feita aqui é que num circuito em paralelo, você vai, para fazer o cálculo de um equivalente de um circuito em paralelo, você vai tratá-los como se fosse uma associação de resistores em série. É invertido. Assim como você trata aqui como se fossem resistores em série, você sai somando todas as capacitâncias para saber o equivalente, num circuito em paralelo, você sai fazendo aquela fórmula de 1 sobre o equivalente é igual à soma de 1 sobre cada um deles. Certo? Mas tem mais uma observação.
O capacitor, você tem que observar não só a capacitância dele, você tem que observar também a tensão que ele é preparado, a tensão que ele suporta, que ele é preparado para suportar. Então, aqui quando você associa, você também tem que ter essa preocupação. Então, aqui neste caso, quando estamos somando, quando estamos associando capacitores em série, olha, vamos ler aqui. Na associação em paralelo, não em série, como eu acabei de falar assim, na associação em paralelo, o capacitor equivalente deverá suportar a tensão igual ou superior à tensão suportada pelo menor capacitor associado aqui. O que eu quero dizer com isso? Se você tem aqui esse capacitor de 10 volts, esse capacitor de 20 volts, esse de 50, esse de 10 volts, 2 de 10 nesse caso aqui, o meu capacitor equivalente tem que suportar algo maior, tá? Ou igual ao menor. Ou seja, esse cara aqui nunca pode ser menor que 5, que 10. Que o menor desse meu exemplo foi de 10 volts. 10, 20, 30 e 10. Eu só posso ter aqui no mínimo 10. Não posso ter menos que 10. Se eu colocar um capacitor equivalente, embora a capacitância eu tenha feito a soma direitinho e tenha colocado aqui um capacitor com tensão de 5 volts, ele vai estourar, ele vai queimar, ele vai explodir. Ok? Bom, e no circuito em série? Bom, no circuito em série, a associação de capacitores, já no caso de associações de capacitores em série, as tensões deverão ser somadas, pois o capacitor equivalente deverá suportar tensão igual ou superior à soma de cada um dos capacitores existentes na associação. Como isso? Então, eu acabei de definir o meu capacitor equivalente nesta associação série, onde eu calculei como se fossem resistores em paralelo, e descobri a capacitância. Agora, qual a tensão que eu tenho que colocar? Quanto ele tem que resistir de tensão elétrica? Eu vou somar a tensão de todos esses caras. Então, veja, se todos eles forem capacitores de 10, eu vou somar 10, 20, 30, nesse caso, 40 volts ele teria que aguentar. Teria que ser igual ou superior a 40 volts. Perfeito? Eu acho que isso dito fica bastante fácil entender como calcular associação em paralelo e associação de capacitores em série. Ok? E medição de capacitores? Como eu faço a medição de um capacitor? Você teria que ter, para medir um capacitor com precisão, você deveria ter um equipamento chamado capacímetro. Ele é um equipamento de leitura, de medição de um capacitor. Você vai ligar nos terminais e você vai conseguir ler qual a capacitância desse capacitor. No entanto, como não é algo muito usual se comprar um capacímetro, você pode usar o macete do multímetro analógico, ou até do digital, mas eu prefiro analógico. O que você vai fazer? Você vai colocar numa escala, dependendo do valor de capacitância do capacitor que você vai testar, você coloca numa escala, vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, enfim. E você vai segurar ele polarizado corretamente, positivo com positivo, negativo com negativo, direitinho. Você polariza, espera um pouco e inverte as ponteiras. Quando você fizer isso, você vai ver que ele vai deflexionar o ponteiro. Ele tem que deflexionar, cuidado, né? Eu estou te passando uma dica que pode prejudicar o seu multímetro. Procure sempre partir de escalas bem baixas, tipo vezes 1 e vai subindo, para você não danificar o teu equipamento. Porque essa inversão que você vai fazer para ver o quanto ele deflexiona o ponteiro, pode causar danos se ele for muito forte para o teu multímetro. Então, começa com escalas baixas. Aí você observa, eu pego lá, e o teste vai ser por comparação. Então, eu quero comparar, por exemplo, um capacitor de 10 microfarads, que é suspeito para mim. Eu pego um capacitor de 10 microfarads confiável, novo que eu tenho aqui, e faço a mesma operação com os dois. Eu carrego um e leio, invertido. Vejo até onde ele deflexiona no meu multímetro. E pego o meu suspeito, carrego da mesma forma e inverto as ponteiras para ver se ele deflexiona o meu ponteiro com maneira semelhante, a um valor semelhante àquele que eu confio. Se a deflexão for muito diferente, troca esse capacitor, ele está com defeito.
Ele tem que ser uma deflexão, ele tem que mexer o teu ponteiro do multímetro de maneira muito semelhante àquele que você confia. Deu para entender? A mesma coisa num digital. No digital é a mesma coisa, só que você não vai ver o ponteiro. Você vai ter que se ligar na numeração que ele está mostrando para você, que é medindo como resistência, né? Você vai ter que ver quantos ohms ele vai medir lá. Bom, tudo bem, é assim que se faz. Ok? Então, por enquanto é isso, vamos de novo para o computador. Segura aí. Muito bem, com isso terminamos mais esta videoaula sobre capacitores. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado de mais esta videoaula. Rápida videoaula, né? Se você gostou, clique ali no joinha no YouTube. Se você não for inscrito no nosso canal, clique aqui ao lado do meu nome, clique ali no inscreva-se e se inscreva no nosso canal. Com isso você receberá em primeira mão os avisos de quando eu colocar um filme novo, quando eu colocar uma aula nova, você receberá em primeira mão esse aviso, ok? Compartilhe com seus amigos, divulguem para os seus amigos, porque como eu já disse, essa divulgação, são esses joinhas e essas inscrições que dão gás, que animam a gente a desenvolver essas videoaulas e disponibilizar aí para vocês. Ok? Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.